Como vão, Raverins, Racol BC, tudo em ordem? Amigos, vamos fazer a leitura aqui da nossa terceira parte da nossa Paraxá, tá? Nós estamos aqui na Paraxá, né, de Ekev, tá? Fazemos a leitura aqui dela diariamente. E agora nós vamos fazer a leitura da nossa terceira parte, que se encontra aqui no capítulo 9, tá? E ela é uma porção curta, tanto a de hoje como a de quarta-feira, tá? É uma porção mais menor, com os assuntos que já falamos anteriormente em Paraxá posteriores, tá? Anteriores, desculpa, tá? Então, sem mais delongas, vamos fazer a leitura aqui do Passuque 4, tá? No Perek 9, no capítulo 9, o versículo 4, tá? E ele diz assim, ó. Al tomar bivalverá, ba'adof Hashem Elohecha otam lefanecha. Ou seja, né? Não diga, né? Al tomar, não diga no teu coração que Deus expulsará, né? Que Deus Hashem Elohecha, o seu Deus, que expulsará eles de diante de ti, dizendo, né, lemor, dizendo, Betzidikati Reviani Hashem, ou seja, né, pela minha justiça, né, Betzidikati, ou seja, pela minha própria justiça, Reaveni, ele me trouxe. Quem me trouxe? Hashem Lareshet Erharet, né, Deus para possuir a terra, Hazot Uvrishat, ou seja, né, essa terra, a terra que ele nos deu, essa terra, pelo que? Uvrishat, ou seja, pela maldade, Hagoim, Haele, Hashem, Orishan, Mitpaneha, ou seja, pela maldade dos povos, Hashem, Morishá, né, Morishan, ele o que? Ele os expulsou, Mitpaneha, né, de diante de ti, diante da tua face, tá? Então esse aqui é o primeiro passuque, tá? Como a gente sempre faz aqui, uma leitura bem, bem literal assim, tá? Então nós entendemos que Moshe fala aqui para Deus, né, fala para o povo de Israel, desculpa, dizendo que Deus não ia expulsar os povos daquela terra por causa de mérito do povo, tá? Por isso ele fala justamente, né, Oltomar, né, Altomar, não diga, né, Bilvaverra, não diga no teu coração, não se encha, não se orgulhe, dizendo Ba'adof Hashem, né, que Deus expulsa. Expulsa o quê? Vai expulsar essas nações da terra de Canaã, por quê? Por Betzikati, pela minha própria justiça. E Deus fala justamente assim, não é, continuando aqui, não é por causa da sua retidão ou da integridade de seu coração que você tomará posse da terra delas, mas sim por causa da perversidade dessas nações apenas, que Hashem, seu Deus, expulsa diante de você, e para manter a palavra que Deus jurou aos seus pais, Abraham, Isaac e Jacó. Então, já no primeiro passuque aqui, Deus alerta o povo judeu que não era pela justiça deles, pelos méritos deles, que Hashem iria expulsar os povos da terra de Canaã. Não. E sim, pela promessa que ele tinha feito a Abraham, a Isaac e Jacó, pelo mérito deles. E pela maldade que esses povos, esses 7 povos e esses 31 reis, faziam ali na terra de Canaã. Tá? Então, já logo nessa introdução, nós conseguimos entender aqui que lá atrás nós perguntamos também, né? Por que Deus escolheu o povo judeu? Pelo mérito dele? Por eles serem mais capacitados? Por eles serem melhores que as outras nações? Explicamos, deixamos bem claro lá. Deus fala, porque vocês são os menores dentre os povos. Vocês foram oprimidos, vocês foram perseguidos. Então, eu tomei vocês por meu povo. Né? E nós lemos passagens importantes aqui que Deus fala que seria assim até no final dos tempos, até no final dos dias, que são justamente os dias que nós estamos falando ainda hoje, que o povo judeu representa 0,02% de toda a humanidade. E Deus fala, vocês serão poucos entre os povos, mesmo espalhados. Tá? Daqui nós aprendemos o que nossos sábios falam. O próprio Rabi Akiva, né, no Talmud tem uma passagem que eles passam
perante o templo, assim, depois que ele havia sido destruído ali pelo Império Romano, né? E tá ele e mais 2 sábios, grandes sábios ali de Torá. E eles começam ali ver que uma raposa sai justamente do Beit HaMikdash, do lugar que era mais santo, que só podia se entrar ali uma vez por ano, no Santo dos Santos, e ele vê que isso é uma raposa. E os sábios que estão com Rabi Akiva ali começam a chorar. Só que Rabi Akiva começa a sorrir e se alegrar. E ambos os dois falam assim: mas por que você está se alegrando, Rabi Akiva? Você não está vendo que o lugar que era mais santo, que se podia só entrar uma vez só, o sumo sacerdote, saiu uma raposa, um animal impuro de lá de dentro, está tudo destruído. Rabi Akiva fala para eles assim: se Deus fez cumprir uma profecia que ainda aos nossos olhos parece ser ruim, que foi a destruição da tua casa, então imagina as profecias que vão se cumprir, que ele disse que ele construiria o terceiro Beit HaMikdash, que Deus juntaria os seus povos, o seu povo espalhado de todos os cantos da terra. Então daqui nós entendemos que realmente, quando nós estamos fazendo a leitura aqui de todas as porções da Torá, que estão no último livro de Sefer Devarim, nós vemos que tudo aquilo que Deus falou, que o povo judeu iria fazer, adentrar dentro da terra de Canaã, que eles iriam e não iriam destruir todos os povos, que ia praticar idolatria junto com eles, que Deus ia espalhar por 4 cantos do mundo. Só que Deus fala também que naquele dia, quando o seu coração ele se voltar totalmente para Hashem, Deus vai reunir um por um de cada dos 4 cantos do mundo, vai reconstruir o terceiro Beit HaMikdash e vai trazer Mashiach. Então, se algo ruim aconteceu, então quer dizer que algo bom também das profecias vão acontecer. Tá? Então, logo no começo aqui, nós entendemos que não é por mérito. Não era pelo mérito de vocês, mas sim de Abraão, Isaac e Jacó. E esse povo só ia ser expulso dessa terra pela maldade deles. Tá? Vamos lá. Você deve entender que Hashem, seu Deus, não está dando a você essa terra boa como uma possessão por causa de sua retidão. Pois você é um povo de dura serviço. Mais uma vez. Não é por mérito da sua retidão. Sabe o que eu acho interessante, meus amigos? Lendo aqui com vocês, sempre analisando. Passuque por passuque, versículo por versículo. Que quando Balaque lá chama Bilã para amaldiçoar o povo judeu. E Bilã vem, só tem bênçãos. Ele fala que Deus não vê mal nenhum no povo dele. E aqui Deus fala que eles não são retos perante os seus olhos. Daqui você entende que como que nós devemos agir no nosso dia a dia, mediante as pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós não devemos julgar ninguém. E se a gente julgar, o próprio Pirkei Avot fala: julgue a toda pessoa para o bem. Você nunca deve julgar ninguém para o mal, sempre procurar julgar para o bem. Porque, na verdade, tudo está encoberto nos nossos olhos. Nós não sabemos por que tal pessoa age ou tem certos tipos de atitude. Nós temos que olhar para todos com a Intovim, sabe? Bons olhos. Tá? Então não é pela tua retidão. Porque você é um povo de dura serviço. Nunca dura, por assim dizer. É difícil entrar, né? Difícil entrar alguma coisa na sua cabeça. Lembre-se, não se esqueça, como você irritou Hashem, seu Deus, no deserto, desde o dia em que você saiu da terra do Egito até chegar a este lugar, vocês se rebelaram contra Deus. Em Horeb vocês enervaram Deus e Deus se enfureceu com vocês e quis destruí-los. Quando eu subi na montanha para receber as tábuas de pedra, as 2 tábuas do testemunho que fez com vocês, eu permaneci na montanha 40 dias e 40 noites. Eu não comi pão nem bebi água. Moshe aqui relembra da questão do bezerro de ouro. Tá? Deus me deu 2 tábuas de pedras, escritas com os dedos de Deus. Nelas estavam todas as palavras que Deus disse a vocês na montanha, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. O que aconteceu foi que no final dos 40 dias e 40 noites, quando Deus me deu as tábuas de pedras, as tábuas do testemunho, Deus me disse: mexa-se e desça rapidamente daqui, porque o seu povo que você tirou do Egito
se corrompeu. Eles rapidamente abandonaram o caminho que eu lhes ordenei. Eles fizeram uma estátua fundida para si. Deus então me falou dizendo: eu observei este povo e eis que ele é um povo de dura cerviz, que não gosta de ser repreendido. Deixe-me e eu os destruirei, e obliterei seu nome de sob os céus e farei de você uma nação mais forte e numerosa do que ele. Eu me virei e desci da montanha, a montanha estava queimando em fogo e as duas tábuas dos testemunhos estavam sobre minhas duas mãos. Então eu vi e eis que vocês pecaram contra Hashem, seu Deus. Vocês fizeram para si um bezerro fundido, vocês rapidamente abandonaram o caminho que Deus ordenou a vocês. Então eu ergui as duas tábuas, arremessei-as de minhas mãos e as quebrei diante de seus olhos. Então nós vemos aqui, meus amigos, que novamente é narrada toda a questão do pecado do bezerro de ouro, dos 40 dias e 40 noites que Moshe ficou na primeira vez lá para receber as tábuas e todas as explicações da lei. Moshe desce, o povo está pecando com o bezerro. E tem toda Moisés recapitula toda aquela situação, tá? Até aqui a quebra das duas tábuas, tá? Vamos lá. Eu me joguei perante Deus por causa de todos os pecados que vocês cometeram, fazendo mal aos olhos de Deus para enfurecê-lo, por 40 dias e 40 noites como antes. Ou seja, houve um primeiro período de 40 dias e 40 noites que Moshe subiu. Depois ele subiu mais 40 dias e 40 noites para pedir perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Eu não comi pão nem bebi água, pois eu tive medo da ira e fúria com que Deus demonstrou seu descontentamento com vocês, querendo destruí-los. Mas Deus me ouviu também naquela ocasião. Deus estava muito zangado com Aharon e queria destruí-lo. Por quê? Nós já comentamos sobre essa questão de Aharon, que Aharon fez de tudo para impedir que o povo caísse ali na idolatria. Tá? Que Aharon fez com que o povo ali pegasse todos os ouros que havia nas mulheres, as mulheres não queriam dar. Né? Então ele queria ganhar tempo até que Moshe chegasse. Nós comentamos tudo isso daí, tá bom? Assim eu rezei por Aharon também naquela ocasião e tomei o objeto pecaminoso que vocês fizeram, no caso o bezerro, e queimei-o no fogo. Eu o quebrei triturando bem até se tornar poeira fina e joguei esta poeira no córrego que descia da montanha. Desde então vocês também provocaram a ira de Deus em Taberá, em Massá, em Kivrot Hatabá, questão das águas, a questão do pão, a questão aqui dos espiões, a questões das cordonizes também, das carnes, tá? Além disso, quando Deus enviou vocês de Kadesh, dizendo, subam e tomam posse da terra que eu dei a vocês, vocês desafiarão a palavra de Hashem, seu Deus, e não acreditaram nele, nem obedeceram, quando Moshe enviou os 12 espiões. Vocês se rebelaram contra Deus desde o dia em que eu os conheci. Assim, eu me joguei diante de Deus e rezei por 40 dias e 40 noites, porque Deus disse que destruiria vocês. Em minhas preces a Deus eu disse, Deus Todo-Poderoso, não destrua seu povo, sua herança que o Senhor e sua grandeza redimiu, retirou do Egito como um forte. Essa é a primeira vez ainda. Teve a primeira vez, desculpa, que Moshe subiu para receber as tábuas da lei. Aí teve a segunda que ele subiu para pedir perdão. Ele só voltou no dia de Yom Kippur. Foi quando Deus perdoou todo o povo judeu. Moisés está se referindo a esse pedido de perdão que ele fez, tá? Lembre seus servos, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Não reaja à teimosia deste povo, à sua maldade, nem ao seu pecado. Mais uma vez aqui nós aprendemos uma coisa. Que nós podemos invocar perante a presença de Deus justos, sadiques, Avraham, Yitzhak e Yaakov, pessoas que andaram com Deus, são justos pelo mérito deles, porque vocês não têm mérito, Deus fala aqui. Mesma situação hoje, muitas das vezes, quando nós nos apresentamos a Deus, vamos levantar uma tefilá perante Deus, nós sempre dizemos e pedindo para Deus pelo mérito de Avraham, Isaac e Jacó. Pelos méritos deles, que Deus possa nos perdoar, que Deus possa abrir, né, o nosso entendimento para melhor servi-lo, para fazer segundo a sua vontade. Para que a nação de onde o Senhor me tirou não diga, por causa
para que a nação de onde o Senhor nos tirou não diga, por causa da incapacidade de Deus de trazê-los para a terra sobre a qual ele lhe falou, e por causa de seu ódio por eles, ele os tirou para abater no deserto. Eles são seu povo, sua herança que o Senhor tirou com sua grande força e com seu braço estendido. Então Moshe vem aqui, intercede com Deus através de Abraão, Isaac e Jacó, pelo mérito dele, e fala para que Deus atente para que o Mizraim, o Egito, não venha falar, tá vendo? Ele não tem todo o poder, ele não consegue trazer o povo que ele tirou daqui para levar para a terra que ele prometeu. Não por força da capacidade de Deus, porque Deus está fazendo isso justamente na porção que nós estamos vendo aqui. Existe aqui um povo que está para adentrar na terra de Canaã. Mas para que o povo do Egito não pensasse que faltou capacidade em Deus, força para que ele levasse aquele povo e que tirou eles ali justamente para matar eles no deserto. Moshe intercede perante Deus para que Deus atente a isso. Como eu falei, né, anteriormente, como se Deus ele precisasse se preocupar disso. Mas ele se atentou ao pedido de Moshe por Moshe. Porque Moisés viu esse lado. Tá? Deus vê todas as coisas e Deus não precisa se importar. Como diz os profetas, as nações são como gota de um balde de água, não são nada perante Deus. Então o que eles venham falar para Deus não significa nada. Se Deus abrisse a visão de todos os povos naquela época e hoje para todas as nações ver como são retos os caminhos de Deus, o que daqui a 10 anos, o que daqui a amanhã mesmo, vamos colocar assim, aconteceria, e Deus fez algo nesse dia de hoje para prevenir que algo que amanhã não viesse a acontecer. Então, aos nossos olhos, tudo é limitado, mas aos olhos de Deus, não. Então, Deus, aqui no caso, ele poderia muito bem não ter aceito ao pedido de Moshe por causa da questão do Egito, porque Deus não deve nada para ninguém. Mas pelo mérito de Abraão, Isaac e Jacó, Deus ouviu a Moshe. Tá? Amigos, é essa porção. Tá? Eu só queria ler com vocês aqui o assunto justamente que me atenta dentro dessa porção. Que é justamente do porquê que Moshe quebrou as tábuas da lei. Qual foi o motivo que levou Moisés a quebrar? Tá? Nós temos algumas opiniões aqui. Rashi, ele vem e fala que justamente tem um comentário extenso aqui, meus amigos. Eu vou resumir para vocês, tá? Rashi, ele vem e comenta justamente, ele pega do Midrash e ele traz o seguinte assim. O que isso pode ser comparado à quebra das tábuas? Tá? Há um nobre que queria se casar com uma mulher através de um agente. O agente foi e descobriu que a mulher havia sido promíscua com outro homem. O que o agente, que era totalmente inocente, fez? Então o Midrash ele começa pegando aqui a história de uma pessoa, de um rei que queria casar. Para isso ele contratou um agente. E esse agente estava com um contrato de casamento. Ele foi até a mulher que o rei havia dito. E o agente descobriu que essa mulher era uma pessoa promíscua, que ela estava tendo relações com outro homem. E continua assim. Ele pegou o documento de casamento que lhe fora dado pelo nobre, e rasgou-lhe, e disse: é melhor que essa mulher seja julgada como uma mulher solteira e não como uma mulher casada. E foi principalmente isso que Moshe fez. Quando ele viu o que o povo judeu havia feito, ele pegou as tábuas e a quebrou. Assim ele poderia argumentar com Deus, né? Que se o povo judeu tivesse visto a punição por idolatria escrita ali, ele não teria pecado. Tá? Isso aqui é um Midrash, que é trazido aqui dentro dos comentários de Rashi, tá? Nós entendemos aqui, meus amigos, que o intento, justamente, o intento de Moshe, ao quebrar as tábuas,
É como é explicado aqui para nós, tá? O rei ali, ele vai fazer um casamento, ele vai ter um casamento, e ele chama uma mulher ali, e já leva já justamente ali para um agente, para que ele possa, né, levar o aquetubar o contrato de casamento. Esse agente descobrindo que essa mulher ela era promíscua. Qual a atitude dele? Ele vai e não entrega, ele rasga o contrato. Para que o quê? Para que aquela mulher seja julgada ainda como fosse solteira. Ela não ser julgada como casada, ainda leva justamente para sobre o rei tal situação. Moshe, então, ele fez a mesma coisa aqui. Ao ver que nas tábuas estava: eu sou o Senhor teu Deus que tirou a terra do Egito, vocês não devem ter outros deuses diante de mim, vocês não devem fazer imagem de escultura, e estavam eles ali adorando uma imagem de um bezerro. Moshe rapidamente, depois dos 40 dias e 42, que Deus havia explicado para ele toda a Torá, todas as minúcias, letra por letra, palavra por palavra, Moshe sabia que as tábuas que estavam na mão deles ali seria justamente contra o povo de Deus. Então por isso ele quebrou, para que aquilo não servisse de argumento no tribunal celestial contra o povo. Sabe quando aqui nós vamos ter um julgamento e a pessoa traz a prova do crime, a arma usada no crime, traz um documento afirmando que a pessoa faria tal ato. Se você rasga, se você não tem a prova do crime, como que a justiça traga? Você não tem ali aquela arma, então se gera toda uma outra discussão para que venha se tentar incriminar a pessoa. Então Moshe aqui nessa atitude ele mostrou o que ele havia feito depois, como nós comentamos aqui. Que depois, Amaury? O que ele ficou mais 40 dias e 40 noites pedindo para Deus perdoar o povo judeu e seu irmão Arão. Moshe antecipadamente quebrou as tábuas ali da lei para que aquilo não servisse de testemunha contra o povo judeu. Daqui eu e você podemos aprender uma lição muito importante. Essa lição é que justamente nós nunca devemos ter em nossas mãos procurar algo para que nós venhamos a julgar as pessoas, venhamos a julgar. Essa não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Quantas vezes nós estamos vendo Moisés aqui, desde o Êxodo, protegendo o povo judeu, Deus falando para Moshe, esse povo é assim, 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 eles vão entrar na terra, eles vão se perder, e Moshe sempre insistindo, porque Moisés estava preocupado com a honra de Deus. Nós também devemos viver assim. Pense um minuto. Por que você julga uma pessoa? Por que você aponta o dedo para uma pessoa? Você não sabe o propósito de vida que Deus tem para aquela pessoa. Muitas das vezes, se você aponta algo, aponta um defeito, aponta uma falha, você também está apontando para Deus, porque foi Deus que permaneceu. Presta bem atenção. Vamos ver se nós conseguimos transmitir isso de uma maneira bem melhor. Cada dia que você acorda, que Deus permite que você vá dormir e levante, abra os olhos e tenha um dia, é porque Deus está afirmando para você: esse mundo não pode existir sem você. Aí me vem você, o santo, o perfeito, o justo, e quer apontar os erros da pessoa. Se o próprio Deus já sabe daquilo, você quer ser uma testemunha de acusação? Você quer ser um promotor de acusação, sendo que a nós não é dado tal direito? Não somos juízes, não estamos numa corte, nós estamos vivendo o nosso próprio dia a dia. Deus sabe por que aquela pessoa fez aquilo, por que ela está agindo daquela maneira. Você, eu, todos nós devemos ter
Ain Tovim, bons olhos, olhar para as pessoas com bons olhos, nunca olhar com maus olhos, nunca julgar ninguém precipisadamente. Por mais que Moshe visse ali toda a situação do povo judeu, ele depois ficou mais 40 dias e 40 noites intercedendo pelo aquele povo. Tá, meus amigos? Eu não quero estender muito porque essa mensagem ela é bem clara, como eu sempre digo aqui, objetiva. Tá? Então, o que nós viemos, meus amigos, no dia de hoje, mais uma vez, parar, prestar atenção nos atos nossos, olhar para nós mesmos. Quando as nossas janelas elas estão abertas para as coisas boas, tudo é bom. Se você abre a janela sempre para ficar olhando a vida dos outros, olhando as coisas ruins, toda a sua vida vai girar em torno disso. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, desde já, Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e parnassá sobre a sua vida, sustento da parte de Deus. Você que nos acompanha já há mais de um ano, muito obrigado. Você que é novo no canal, Todarabá, muito obrigado pelo prestígio. Deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal, nos ajude a compartilhar cada vez mais, que nós possamos levar essa mensagem de Torá a mais pessoas, tá bom? E desde já, meus amigos, fiquem com Deus, que Mashiach se revele ainda hoje nos nossos dias, que seja reconstruído o terceiro Beit HaMikdash, como Rabi Akiva assim, sabia, né? Porque se Deus havia dito que haveria um terceiro templo pelo profeta Ezequiel, né? Ezequiel, quer dizer que o segundo templo não ficaria de pé, tá? Isso seria bem óbvio. Qualquer judeu daquela época sabia disso, tá? Então, hoje, quando Mashiach se revelar nos nossos dias, já que somos a última geração, ele se revelar e construir o terceiro Beit HaMikdash, estará todo com Hashem, com Deus, lá em Jerusalém, para ouvir da sua própria boca, do rei Mashiach, as palavras de Torá. Tá bom? Fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo, se assim Hashem quiser, tá? E no demais, Todarabá, Lehi Traot. Até mais, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.